crianças! Nós estamos começando mais um AEBD Online e a partir de hoje nós teremos uma nova sequência de histórias. E as nossas histórias a partir de hoje vai falar sobre fé e ação. Você crê em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? E o que você faz a partir daqui? Quais são as suas ações como cristãos genuínos? É isso que nós vamos aprender. E todas as nossas histórias estão escritas aqui, na Bíblia, que é a Palavra de Deus, o nosso lindo manual de fé e prática. Por isso, em todas as EBDs online, você tem que estar com a sua Bíblia juntinho com você, porque as tias que irão contar as histórias, elas irão pedir para você abrir a Bíblia, tá certo? E agora nós vamos orar! Vamos fazer sempre a nossa oração de gratidão a Deus. Qual o motivo que você tem para agradecer a Deus? Então, ore você também comigo. Senhor Deus, muito obrigada por esse domingo tão lindo que o Senhor nos deu. Obrigada porque o Senhor nos ama. Obrigada porque o Senhor criou todas as coisas. E eu quero neste momento pedir ao Espírito Santo do Senhor que acalme e aquiete os nossos corações, as nossas mentes, que possamos estar aqui prestando atenção em tudo que o Senhor tem para falar conosco, através do louvor e da história também. Em nome de Jesus, amém! E agora nós vamos louvar a Deus. Vamos ficar em pé, crianças, e vamos louvar a Deus com alegria.
perceberam que nós temos músicas novas? Legal, não é? E agora, não pode levantar. Também não pode o quê? Conversar. Porque uma história a tia Gabi irá contar. Durante toda essa semana, durante todo esse mês, a tia Gabi estará junto com a gente contando as histórias. É com você, tia Gabi! Oi, crianças! Tudo bem? Que saudade de vocês! Hoje a gente está aqui para contar mais uma história na EBD da IPJO. E aqui é a tia Gabi, muitos de vocês já me conhecem e eu tenho uma história muito legal para contar para vocês. Vocês vão ficar super animados. Então senta aí com a mamãe, com o papai, com o irmãozinho que tiver em casa e aproveita para ouvir bem direitinho a história que a gente vai contar que está na Palavra de Deus. A história que eu vou contar para vocês hoje tem a ver com um presente. Será que é com presente mesmo? Quem que aqui gosta de presente? Eu gosto. Olha esse daqui, que bonitos os presentes que a gente trouxe hoje. Sabe o que tem aqui dentro? A gente vai descobrir. Quem aqui ia querer esse presente? Esse presente todo bonito, bem embalado, rosa brilhante com verde. Esse aqui é um presente muito legal, eu acho que eu ia querer. E esse presente aqui? Quem será que ia escolher esse daqui? Nem tá embalado. O que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Então, o que a gente vai aprender na nossa história de hoje é que nem sempre o que tem por fora, que é super bonito, olha o que tem dentro. Nadinha, nadinha. Então, nem sempre o que é bonito por fora tem alguma coisa legal por dentro. Mas, o que será que tem nessa caixa? Nessa caixa, a gente tem um presente. Olha que legal, uma coisa que a gente gosta muito. Quem aqui gosta de chocolate? Eu gosto. Agora eu pergunto pra vocês, quem que ia escolher essa caixa aqui ao invés dessa caixa aqui? Eu acho que ninguém, viu? Eu ia escolher a caixa bonita, mas nem sempre uma caixa que é bonita por fora tem coisas bonitas por dentro, tem coisas que a gente gosta por dentro, tem coisas que são importantes por dentro. Então, eu lembro de uma história na Bíblia que fala exatamente sobre isso. Agora, a gente vai abrir as nossas Bíblias. Pede aí para o papai e a mamãe te ajudar, se você não sabe ler ainda. A gente vai abrir ela no livro de Tiago. Todas as histórias que a gente vai contar nessa EBD durante esse mês vão ser no livro de Tiago. Então, vamos abrir no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Vou dar um tempinho para vocês abrirem aí na Bíblia, tá bom? Posso ler? Vou ler. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ai, meu Deus, quanta palavra difícil. O que será que Tiago estava querendo dizer nesse versículo? Sabia que Tiago era irmão de Jesus, então ele ficou muito tempo andando muito perto dele e ele conseguiu aprender muitas coisas. Nesse momento aqui, Tiago estava muito triste com as pessoas da igreja dele. Por que será? O que será que estava acontecendo? Nesse versículo, fala que não é para ter a fé em acepção de pessoas. O que será que é isso, essa palavra difícil? Acepção de pessoas é quando você valoriza a pessoa só pelo que ela tem por fora. Você não vê o que ela tem por dentro. Então você separa as pessoas. Sabe quando você tem um amiguinho na escola que usa óculos e que às vezes você fica zombando dele só porque ele usa óculos, mas que na verdade ele é uma pessoa só que tem um pouquinho de dificuldade de enxergar e precisava de ter outros amigos para ajudar ele a se socializar melhor? Então, é exatamente isso. É não olhar o seu amiguinho que tem óculos só como uma pessoa que usa óculos, mas pela pessoa que ele realmente é. Nessa época, Tiago ia em uma igreja que eles tinham pessoas que eram muito ricas e que usavam roupas super chiques e joias nos dedos, nos cabelos, em tudo quanto é lugar. Quando essas pessoas chegavam na igreja, as pessoas que estavam lá, os crentes, os outros membros da igreja, faziam essas pessoas sentarem lá na frente, lá na primeira fileira,
com o melhor lugar. Só que nessas igrejas, às vezes, também iam pessoas que elas não eram nada valorizadas. Tinham os órfãos, que não tinham papai e mamãe. Tinham as viúvas, que às vezes já eram senhoras que não tinham os seus maridos. E tinham os mendigos, que eram pessoas que eram muito pobres. Mas as pessoas da igreja achavam que só quem tinha dinheiro podia sentar lá na frente. E as pessoas que não tinham dinheiro ou que tinham alguns outros problemas tinham que ficar, às vezes, em pé ou então sentar lá no fundo, lá atrás. E aí eles nem podiam aproveitar o culto direito. Então, Tiago estava exortando todo mundo, falando com eles assim, a gente não pode valorizar as pessoas só pelo que elas têm de material, de dinheiro. A gente tem que valorizar as pessoas pelos que ela tem por dentro. E tem uma outra história na Bíblia que a gente já ouviu várias vezes, mas que conta exatamente sobre isso. Lá no livro de Samuel, a gente consegue lembrar da história de Davi. Quem aí conhece Davi? Eu conheço Davi, a gente já estudou sobre ele várias vezes na UCP, na EBD. E o Davi, ele era um pastor de ovelhas. Nessa história, normalmente a gente lembra do Davi como rei. Só que como que ele chegou lá? Lá em Samuel, a gente sabe que o Samuel mesmo, o profeta, ele foi na casa de Jessé, que era pai de Davi, para escolher o escolhido de Deus para ser o rei de Israel. Então, o que ele fez? Ele foi lá, bateu na casa do Jessé e falou assim, Jessé, Deus me mandou aqui para eu conversar com seus filhos e ver quem que é o escolhido que Deus escolheu para ser o rei de Israel. Aí ele foi, chegou e os irmãos de Davi, eles eram altos e bonitos e fortes. E eles estavam assim, nossa, Samuel tá aqui, quem sabe eu vou ser escolhido. Aí Samuel olhou assim e falou, nossa, esses aí, Deus, tá de parabéns, escolheu bem, hein? Só que Deus falou assim para Samuel, não é nenhum desses daí, não. Aí Samuel ficou, ixi Maria, será que tem mais um? Aí Samuel foi lá e perguntou para Jessé, Jessé, você por acaso tem mais algum filho? Aí Jessé falou, olha, eu tenho um sim, mas ele tá lá cuidando, das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. E olha o tanto que Davi era pequenininho, ele era meio mirradinho, parecia fraco, mas Deus escolheu ele, igual a gente sabe nas histórias que Davi foi rei. Então, foi nessa época que Samuel escolheu Davi, que era o escolhido de Deus para ser rei. E depois, olha aqui que bonitinho, Samuel foi e ungiu Davi para ser rei de Israel. Claro que demorou muito, a gente ainda tem outras histórias sobre o rei Saul, que era mau, mas olha só o tanto que a gente tem como aprender com Davi. A gente pode lembrar que nem sempre a pessoa que é pequenininha, que parece fraca, não vai ser amada por Deus. Pelo contrário, ele foi tão amado por Deus que ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Olha o tanto que isso é bonito. Vamos abrir lá em 1 Samuel, rapidinho, para a gente só ler um texto falando exatamente sobre o que Deus está falando para Samuel e para Davi. É 1 Samuel 16, 7. Em 1 Samuel 16, 7 diz assim, porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei, falando dos irmãos de Davi. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, igual a gente vê o presente, mas o Senhor vê o coração. Então, Deus enxergou foi o coração de Davi. E isso é muito importante. Voltando agora para a história, para Tiago, que ele estava um pouco chateado com a igreja dele, a gente consegue ler também em outro texto, que é o texto de Tiago 1:22. 1:22. No texto de Tiago 1:22, a gente consegue ver outra característica que o Tiago estava tentando lembrar os cristãos da época. E o que está escrito nesse texto? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O que isso significa? Que Tiago falou para as pessoas lá que não adianta só você ir no culto e ouvir o que a tia Diliane está falando, ouvir o que o pastor Marcos está falando.
a gente tem que realmente aprender com aquilo e praticar. Então, como que a gente deve agir com os nossos amiguinhos quando eles usam óculos, ou quando eles têm alguma deficiência, ou quando eles às vezes não têm um papai ou uma mamãe? Como que a gente pode ajudar nessas situações? A gente tem que praticar o que Deus escreveu na palavra dele. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode virar amiguinho dele, a gente pode estudar com ele, a gente pode chamar ele para ir na igreja, para ir na reunião da UCP, a gente pode chamar ele para conversar com outro amiguinho nosso. Naquela época, o que Tiago falava? Que é para você ajudar os mendigos. Igual lá na nossa igreja, os diáconos fazem com a cesta básica. Ou então, fazer uma visita para uma pessoa viúva. Todas essas coisas são coisas que a gente pode aprender com a palavra de Deus e que são formas de, além de ouvir, de absorver, de praticar as obras que Deus pede para a gente fazer como missionários dele aqui na Terra. Então, para encerrar, vamos recapitular rapidinho. Nós temos Tiago, que estava um pouco chateado com a igreja, porque a igreja estava separando os membros, como as pessoas que tinham dinheiro e as pessoas que tinham pouco dinheiro. E também eles não estavam praticando as obras que Deus queria que eles praticavam. Eles queriam sempre fazer só ouvir mesmo, vai na igreja de vez em quando e fica por isso mesmo. Mas na verdade não, eles realmente têm que fazer algumas coisas. Então a gente tem que sempre buscar, ouvir o que Deus está falando pra gente e fazer com o próximo, assim como a gente gostaria que fizessem conosco. Então, relembrando sobre o presente, nem sempre uma coisa que é muito bonita por fora tem conteúdo por dentro. E uma coisa que é assim, mais ou menos por fora, porque pode ser que tenha algum problema ou não, às vezes pode ser uma pessoa super jóia, uma pessoa muito legal, que pode acrescentar muito pra gente. Para encerrar então, vamos fazer uma oração para pedir para o Senhor cuidar do nosso coração e para a gente conseguir realmente aplicar tudo o que a gente aprendeu nessa aula. Vamos? Paizinho, muito obrigada porque o Senhor cuida da gente, cada um na sua casa, cuida das nossas saúdes, cuida da nossa vida, da nossa família. Queria te agradecer por essa aula, que o Senhor possa ter tocado o coração de cada uma dessas crianças que estão ouvindo. Nós agradecemos porque o Senhor nos deu a Bíblia, que é tão importante, que a gente possa não separar as pessoas, que a gente possa valorizar todas elas e principalmente que a gente possa escutar a palavra do Senhor e praticá-la. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Semana que vem tem mais. Tchau! Nossa, crianças, que história legal a tia Gabi contou pra gente, não é verdade? Então, como a nossa sequência de histórias está falando sobre fé e ação, agora nós vamos colocar em prática tudo o que aprendemos na história hoje. Combinado? Então, muito obrigada pela presença de vocês. Compartilhe com as outras crianças, com seus amigos, vovô, vovó, titio, titia, tudo que você aprendeu aqui na nossa EBD Online. E até a próxima semana! Beijos e tchau, tchau! Olá, crianças! Olá não, já falei olá lá na frente. Gente do céu, calma aí. Como diz a Emily. Tia Gabi. Tipo, não pode sentar. Ah, é? Não pode levantar. Desculpa, dá pra ir de novo? Eu errei. Errou aqui.